Um trabalho da Universidade Federal do ABC, matéria Regulamentação Ambiental Urbanística, regida por professora Mariana Mencio. Os alunos autores são Rafael, Renata e Sabrina. O objetivo do nosso trabalho é apresentar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, sobre a elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo em São José do Rio Preto, e elucidar as seguintes questões. Qual o problema levantado no acórdão? Qual a relação existente entre o plano diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município? Por que a participação popular durante o processo de elaboração das leis urbanísticas do município é obrigatório? Antes de entrarmos na DI, vamos fazer uma contextualização sobre o município. O povoamento surgiu em 1842 e, após 10 anos, construíram a capela da cidade, marco que é considerado como sua fundação. Emancipou de Jaboticabal em 1894 com uma área total de 26 mil km². Desse valor, possui atualmente apenas 432 km². Nestas imagens de satélite, podemos ver a mancha urbana na esquerda e a divisão administrativa do município na direita. O município é dividido em 3 distritos, Talhado em laranja, Schmidt em amarelo e o distrito do centro, nesta imagem, está subdividido. A ADI que vamos analisar está no subdistrito de HB. A rodovia Washington Luiz 456, que cruza a cidade, é a principal via para conectar o município a São Paulo. Em horários de pico, a avenida e suas áreas adjacentes apresentam trânsito. Novos empreendimentos imobiliários estão fugindo deste eixo. Na imagem da direita, podemos ver os municípios limítrofes a São José. A ADI analisa um caso próximo a Abadiba City. Acessando o dashboard do IBGE, podemos destacar que São José está próximo dos 50 municípios mais populosos do Brasil, sendo o 12º de seu estado. Em 2017, o IBGE fez uma revisão nas meso- e micro-regiões, mudando tanto seus limites quanto sua nomenclatura. Portanto, hoje, Rio Preto tem uma influência imediata em 36 municípios, impactando aproximadamente 900 mil habitantes. Já na região intermediária, São José é a sede. Sua área de impacto abrange 100 municípios, impactando aproximadamente 1.600.000 habitantes. Essa região vermelha do gráfico da direita se assemelha muito com a área original de São José quando se emancipou de Jaboticabal. Quanto à ADI, vamos contextualizar através do seu despacho disponível no ESAG, Sistema de Automatização de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trata-se da ADI proposta pelo Procurador-Geral de Justiça impugnando as leis 10.031 e a 11.822 do município, as quais trazem alterações nas normas de uso e ocupação do solo. Argumenta que as leis ferem os artigos 1, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, assim como os artigos 29, 144, 180 e 181 da Constituição Estadual, ofendendo o princípio do planejamento em razão dos dispositivos constitucionais que exigem planejamento prévio com participação popular para as leis ligadas ao zoneamento e uso do solo, exigindo um plano diretor para todos os municípios do Estado, o qual também deve ser seguido em todas as mudanças do tema. Para facilitar o entendimento da ADI, vamos visualizar em uma linha do tempo reivindicações dos condôminos e moradores do bairro Jardim Moisés Miguel Haddad contra a construção de prédios naquele local, pois afetaria a privacidade existente. 7 de janeiro de 2008, a aprovação da Lei nº 10.031, que diz: integra a Zona 3, na Lei de Zoneamento, nos seguintes trechos da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, da rodovia BR-153, sentido centro, do lado direito da Rua Janete Zerati Galeazzi até a Rua Professor Nelson do Fitaf, e do lado esquerdo da Rua Janete Zerati Galeazzi até a Rua Doutor Mário Clapier Urbinati. 8 de outubro de 2015, aprovação da Lei 11.822, que inclui o artigo 1A na Lei 10.031. Artigo 1A. Integra a Zona 3, na Lei de Zoneamento, o trecho da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que confronta com as quadras T e U do loteamento denominado Recanto Real. 24 de setembro de 2018, a ADI é proposta pelo Procurador-Geral de Justiça para impugnar as leis municipais 10.031 e 11.822 de São José do Rio Preto, portanto são réus o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores. 21 de fevereiro de 2019, acórdão finalizado em favor da proposta do Procurador-Geral de Justiça impugnando as leis. Para continuar na facilitação visual, vamos apresentar os personagens da ADI. Condôminos e moradores do bairro Jardim Moisés Miguel Haddad. Jean Paulo Pode Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Edson Coelho Araújo, Prefeito de São José do Rio Preto. E Jean Charles Serbeto, Presidente da Câmara dos Vereadores de São José do Rio Preto. Vale ressaltar que, caso alguma das figuras públicas mude ao longo do processo, por exemplo, o prefeito, o novo representante do Executivo continuaria respondendo, já que é a instituição que é a ré no processo. Falamos bastante das leis 10.031 e 11.822. Porém, visualizando o impacto na planta em anexo do plano diretor, ficará mais fácil de assimilar. Ambas as leis ficam nessa região que vem se expandindo ao sul da cidade, em sentido Abadiba City. A Lei 10.031 modifica a Zona 1 exclusivamente residencial para a 3, uso misto de baixa residência.
As setas indicam as ruas mencionadas em tracejado verde e a Avenida Juscelino Kubitschek, que sofre alteração. Imagem do lado esquerdo da Avenida JK. Podemos ver comércio nessa faixa que era exclusivamente residencial. Já a Lei 11.822 altera as quadras T e U em destaque no retângulo vermelho, da Zona 2 predominantemente residencial para 3 uso misto de baixa densidade. Vista por satélite das quadras. Visão da entrada do condomínio e das quadras. Em resumo, a Lei 10.031 fez alterações de áreas de Zona 1 para 3 e a 11.822 para a Zona 2 para 3. Antes de entrarmos para as respostas das perguntas, vamos ver os artigos que o Procurador-Geral de Justiça utilizou na ADI. Dentro dos artigos da Constituição Federal exibidos aqui, gostaríamos de chamar a atenção para o artigo 1 em relação ao parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Já na Constituição Estadual, gostaríamos de destacar o artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão, primeiro, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Segundo, a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Quinto, a observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade da vida. E o artigo 181. Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Primeiro parágrafo. Os planos diretores obrigatórios a todos os municípios deverão considerar a totalidade de seu território municipal. Portanto, os principais problemas levantados no acórdão, conforme o relator Álvaro Passos, foram: ainda que se tenha indicado nas informações que houve participação direta de entidades sociais, não foram juntados documentos hábeis a mostrar a sua efetiva participação nos projetos das leis aqui contestadas. A alteração não criteriosa de zoneamento, diga-se sem planejamento, desconsidera a realização do estudo de impacto de vizinhança e do estudo de impacto do meio ambiente, pelos órgãos e técnicos competentes no escopo de garantir a preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável da cidade. O Estatuto da Cidade, denominação oficial da Lei 10.257 de 2001, foi criado para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e trata das políticas de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade urbana. Toda propriedade urbana deve cumprir uma função social, seja ela produzir e gerar emprego, comodidade ou renda. O Estatuto da Cidade é de extrema importância porque estabelece regras gerais da administração e organização do espaço urbano, garantindo que os prefeitos se sintam obrigados a investir na melhoria da infraestrutura urbana dos municípios de forma democrática, atendendo a todos e se mantendo aderente às leis de uso e ocupação do solo. A Lei do Estatuto da Cidade é baseada em 4 princípios básicos: promover o desenvolvimento urbano, defender a função social do espaço urbano, combater a especulação imobiliária e aumentar a participação da sociedade na administração municipal. Nesse contexto, o plano diretor é complementar e está previsto no capítulo 3 do Estatuto da Cidade como ferramenta central do planejamento das cidades no Brasil. Conforme os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É ele que deve promover o diálogo entre os aspectos físicos e territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Conforme o capítulo 2 da Política Urbana do artigo 182 da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. As propriedades urbanas cumprem sua função social quando atendem às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Existe uma adequação local para o plano diretor de cada cidade, pois cada município possui suas particularidades, ou seja, o plano diretor deve ser voltado para as necessidades específicas do município em questão.
mas o Estatuto define o mínimo que deve ser contido no plano diretor, que é basicamente 1. A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, considerada a existência de infraestrutura e de demanda para utilização. 2. Disposições requeridas para o exercício do direito de preempção, da outorga onerosa do direito de construir, da permissão para alteração do uso do solo mediante contrapartida, das operações urbanas consorciadas e da transferência do direito de construir. E 3. O sistema de acompanhamento e controle. As leis ligadas ao zoneamento e ao uso do solo exigem planejamento prévio e em todas as mudanças sobre o tema deve ser usado o plano diretor como base, onde devem estar previstas as delimitações aos parcelamentos, edificações, entre outros. Para que seja feita qualquer alteração, é necessário que seja feito o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, e o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto ao Meio Ambiente, pelos órgãos técnicos competentes. No caso de São José do Rio Preto, é justamente esse o ponto contestado. E aí vem a pergunta se a participação popular é obrigatória. A participação popular durante o processo de elaboração das leis urbanísticas do município de São José do Rio Preto, ela é obrigatória. Ela é prevista pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual de São Paulo, garantindo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidadania e garantia do bem-estar de seus habitantes, a participação das respectivas entidades comunitárias nos estudos, encaminhamentos e soluções de problemas, planos e projetos que sejam concernantes, e a observação das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade. A participação popular também é garantida através da Lei 10.257, de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo Política Urbana da Constituição Brasileira. Nela, artigos descrevem que a gestão democrática por meio da participação popular devem acontecer através de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Nela, também é previsto a audiência do poder público e da população interessada nos processos de implementação de empreendimentos ou atividades que tenham efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Ou seja, essas leis garantem e prevêem a participação popular no que se diz respeito à gestão democrática em questões relacionadas ao desenvolvimento urbano do município. E então, em relação ao caso estudado, na implementação das leis 10.031 e 11.822 do município de São José do Rio Preto, não foi garantida a participação popular de maneira adequada como é previsto pelo Estatuto da Cidade e pela Constituição Estadual de São Paulo. A alteração das normativas ligadas ao uso e ocupação do solo deveriam ser feitas através da revisão do recurso do plano diretor, seguindo as normas anteriormente descritas a fim de proporcionar ao processo de implementação das diretrizes material adequado e suficiente para garantir essa gestão democrática e participativa no desenvolvimento urbano do município. No Estatuto da Cidade, no capítulo da Gestão Democrática da Cidade, são descritos alguns instrumentos capazes de garantir essa gestão democrática. Instrumentos tais quais órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal, e iniciativa popular de projeto de leis, de planos, programas e projetos do desenvolvimento urbano. Portanto, os estudos e planejamentos prévios, como a participação popular, a aplicação do EIA-RIMA e do WAVE, que envolvam o direito urbanístico e o bem-estar da população, devem ser aplicados na elaboração do plano diretor do município e também em toda e qualquer alteração que se sobrevenha, por menor que ela seja. Apesar do município ter alegado que houve a participação popular, não foi apresentado nenhum documento que garantisse a participação adequada e efetiva nos projetos de leis aqui discutidos. Não foram expostas provas de participação popular, além da realização de uma única audiência e de início de trâmites com o pedido de associações de moradores da região afetada. E então, em conclusão ao caso, após a publicação do acórdão de segunda instância, em fevereiro de 2019, foi julgado e declarado a ação de inconstitucionalidade, pelo não cumprimento das normas tanto federais quanto estaduais no que se diz respeito ao planejamento prévio das alterações do desenvolvimento urbano de São José do Rio Preto. Foram impugnadas, e caso o prefeito e os vereadores ainda queiram realizar as alterações de zonas que essas leis propunham, eles deverão seguir as normas para a atualização do plano diretor da cidade. Essas foram as nossas bibliografias em relação a conteúdo. E essas são as imagens utilizadas no trabalho. O grupo agradece a atenção de todos. Muito obrigado.